do Rio Grande do Sul e do Brasil. Muito obrigada, secretário. Obrigado. E eu passo de imediato ao Elmar Conrad, que é vice-presidente da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, também aqui representa a CNA. Então, com a palavra para mostrar exatamente dentro do tema que estamos discutindo, Elmar. Tá. Boa tarde. Inicialmente, meus cumprimentos ao senador Ivo Cassol, pelo esforço de estar aqui, e também a senadora Ana Amélia pela iniciativa e o brilhante tema que escolheu para essa audiência pública. Pois a Expo Direto, além de ser uma feira de negócios, ela passou a ser uma referência para discussão, repercussão e análise das políticas, inclusive das falhas dos processos políticos, e normalmente em cima desses debates tem vindo soluções. E obviamente nesse tema não vai ser diferente, talvez não de forma imediata, mas nasce um nascedouro de discussões e obviamente que resulta em soluções. O tema, por isso que eu achei muito feliz, impacto da inovação na sucessão, na sustentabilidade ambiental, com garantia de renda aos produtores, que é necessário, com sanidade na produção agropecuária, que é tudo que o mundo quer, e ganhos na economia. E esse ano ficou bem evidente que, graças ao agronegócio, o superávit da balança comercial e também do PIB foi sustentado por ele. E quanto a esse tema, no século XIX, Thomas Malthus já identificou e revelou que o problema, a população cresce em projeção geométrica e a produção de alimentos na proporção aritmética. Este foi um desafio e permanece, que a população cresce muito mais do que hoje a possibilidade de aumento de produção na área horizontal. E salienta-se que aí o Brasil se destaca. 40%, desde que os ambientalistas não atrapalhem e as ONGs não venham interferir de forma negativa como estão normalmente fazendo, e alguns desocupados brasileiros entram nesse procedimento e ficam atrapalhando, inclusive, a possibilidade de expansão de áreas onde há possibilidade de, sim, de plantar sem afetar sequer o meio ambiente. Na verdade, você está falando da exceção e não da regra, né? Temos ambientalistas muito sérios do Brasil, né? São os que usam sim. Para outros as ONGs internacionais, né? Que vêm contra o interesse da produção do Brasil. Eu fiz uma escala eu acho que até vou citar os itens da escala que identifica praticamente a sustentabilidade, a evolução tecnológica que ocorreu desde praticamente da minha atividade agrícola, porque eu sou filho de produtor, nasci dentro da atividade agrícola e acompanhei todo esse processo. Então, a primeira que eu acho que foi importantíssimo é a pesquisa. Começando pelo seguinte, a soja, que é a principal exportação, ela foi introduzida em 1917 como forrageira. Através dos nossos órgãos de pesquisa, transformou-se nesse grande potencial, que é hoje em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, né, que é hoje a principal commodity do Rio Grande do Brasil, adaptada em todos os biomas. Então veja a importância da pesquisa. Práticas culturais. Sistema de terraceamento, direcionando o escoamento da água, das chuvas, evitou a erosão antes do plantio direto. A mecanização agrícola, quer dizer, a tal revolução verde, mecanização, correção da acidez do solo, uso de fertilizantes químicos e utilização de defensivos agrícolas. Foi o que justamente criou esse equilíbrio e que veio possibilitar o desafio apontado por Thomas Malthus na posição de dar justamente um incremento na produção de alimentos que até então não estava tendo e possibilitou esse equilíbrio e que não resultou em fome na humanidade. Aí na sequência veio o tal do plantio direto, marco tecnológico e que veio ao encontro do tema em discussão. E eu digo assim, se não fosse ele aqui no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil, eu acredito que o nosso processo de agronegócio não estaria nem viável. Pela necessidade de maior compras de máquinas, que o Brasil tem o dobro do preço do mundo, pelo aumento do diesel, né, nem se compara hoje, por exemplo, assim, para fazer o plantio direto já fica caro. Imagina nós retroagir ao processo convencional se não existisse essa importante tecnologia. Foi uma evolução assim marcante dentro da escala também. Quinta, irrigação. Houve um crescimento significativo no uso dessa importante tecnologia que nos traz segurança na qualidade do produto alimento
e tanto na qualidade quanto na potencialidade de aumento produtivo. Porém, muitas regras limitam esse crescimento, que não existe uma explicação num estado que nem o nosso, que tem 1.400 a 1.800 milímetros por ano, não ter hoje mais área irrigada, principalmente na metade sul. É só fazer o armazenamento, a poupança de água, que até então leis proibiam fazer açude em APP, graças à evolução do sistema político. Hoje, com o CAR, tudo ficou mais claro. Existe essa possibilidade de nós fazermos reservatórios de água e aproveitarmos esses 1.400 a 1.800 milímetros em qualquer parte do Rio Grande de forma mais racional, inclusive trazendo um equilíbrio. No momento que a gente segura a água e coloca ela gradativa, distribuída, ela não escorre de uma vez única aos oceanos. Então só vem o encontro também da sustentabilidade e a importante incremento produtivo e de alta rentabilidade, porque ela dá segurança e produtividade. Na sequência, nós temos a agricultura de precisão. Com o georreferenciamento e seus apontamentos e resultados proporcionam um incremento produtivo e muitas vezes diminuindo o uso de insumos e, obviamente, reduzindo os custos, possibilitando justamente aquela meta que é a rentabilidade ao produtor, que é tão necessário. Por o item 7 na escala, a biotecnologia. Uma evolução no uso dos transgênicos, com suas vantagens, reduz significativamente o uso de agroquímicos. Porém, com uma observação: o Brasil precisa monitorar os custos dessas novas tecnologias. E aí, senadores, eu faço um desafio e eu acho que digo assim, coloco em nome dos produtores uma preocupação. Foi importantíssimo o evento RR, tanto é que na região sul, pela falta de umidade de 15 a 20 dias, o maior incremento produtivo foi no controle das ervas daninhas pelo Roundup, através da tecnologia RR. Continuou na sequência o RR2 intacta. Agora vem o RR, a tecnologia nova, me falhou o nome agora, da Monsanto também, e já tem outros eventos de outras companhias, e aí eu vejo um desafio que nós temos que justamente discutir e analisar de forma conjunta. Qual é o custo dessas novas tecnologias? E nesses incrementos de eventos que vêm um após o outro, quando vê nós estamos com um evento 1, 2, 3, 4, e se tivermos um custo em cada um, praticamente vem inviabilizar a viabilidade da tecnologia. Então não sei se não existe uma necessidade de discussão, de quantificação disso aí. Qual é o limite? Porque uma coisa é o mercado livre, se associa, quer dizer, o mercado se regula. Agora, quando vem um monopólio, um oligopólio, que é hoje, com todo o respeito e a importância que tem, mas é a realidade, contra todo o agricultor que trabalha de forma individual, nós ficamos assim impotentes em colocarmos a nossa participação e definição dos custos. E o produtor sempre foi, está sendo e será aquele que pergunta em todos os insumos: o que eu pago? E na hora de vender ele vai lá e pergunta: o que vocês me pagam? Nós não botamos preços nem nada. O dono do automóvel faz o contrário, né? É tanto, pague se quiser. Paga se quiser. Da geladeira também assim, do fogão também assim. Menos do saco de arroz, de feijão, de milho, de soja. E o produtor, por natureza, ele tem essa atividade no sangue. Diga assim: vamos parar de produzir porque não existe. Parou de produzir, o produtor que para a produção, ele entra em depressão. Então vamos ser bem categórico, porque eu digo assim: ele tem que produzir, porque é o que ele sabe fazer, que faz, e mente desocupada e não ativa, tu sabe que realmente, então não existe essa posição de dizer: vamos parar a produção para aumentar preço. Nós temos que trocar o pneu com o carro andando, e aí eu confio em vocês, Senado, deputados e nós, liderança das entidades, e na inteligência das pessoas aí que fazem parte dessa discussão e do Brasil, que vai ser com certeza o líder da produção de alimentos no mundo, que já está praticamente sendo, e tenho certeza que vai ser mais importante ainda. Evolução nos equipamentos e máquinas agropecuárias, muito importante na segurança, no conforto, na estabilidade. Hoje um pulverizador, a questão de 10 anos atrás,
se fabricava pulverizadores emendando um pulverizador num trator e assim por diante. Hoje nós temos equipamentos moderníssimos, com tecnologia, com GPS, com piloto automático, a barra lá atrás, quer dizer, não tem mais risco e ainda o conforto a quem trabalha, porque trabalhar na agricultura, num sol e temperatura de 40 graus, se não tivéssemos isso, realmente teríamos mais dificuldade do que está sendo hoje de manter a juventude no processo produtivo, que é também um dos desafios que nós vamos ter na sequência. E para finalizar, porém, também dá para salientar a importância que está entrando aí, é o tal do drone, que hoje eu até tive a oportunidade de falar, como já tem empresas aí, que as empresas são ligeiras, elas entram no procedimento, elas vejam uma brecha, né? Já estão aí com tecnologia, com demonstração, e eu tenho certeza que amanhã depois nós vamos ficar usando o drone para fazer uma coleta de material em diferentes pontos, para fazer a contagem do gado, para buscar material para analisar de forma técnica se existe a necessidade ou não de nutrição, se está bem adequado ou não. Então, quer dizer, é emergente, mas eu tenho certeza que em 10 anos vai ser um instrumento assim importantíssimo no processo de sustentabilidade, no processo produtivo. E nós, para terminar, eu acho que os itens que a gente quer frisar ainda, que é muito importante, é o crédito rural e seguro que não temos. A agricultura é uma fábrica de céu aberto. O seguro, a subvenção, que já foi 700 milhões, voltou para 200, retornou a 400, chegou a 500, cortaram agora de novo 20%. Senadores, trabalho, eu acredito e confio em vocês. Vamos manter no mínimo os 550 milhões prometidos, que a demanda é 1 bilhão e 200 milhões. E eu faço uma mudança numa regra, que os estados começam a plantar lá em cima e terminam aqui embaixo. 45 é a subvenção. Se não tem dinheiro de subvenção para toda a agricultura, vamos criar um limite menor e atribuir a todos, porque o Rio Grande não vê subvenção há mais de 3 anos. Quando chega a época de contratar aqui, o dinheiro cobertor é curto, escasseou, o produtor planta sem subvenção e aí torna-se aquele custo elevadíssimo. Por quê? Juro 8,5%, acima da Selic, ou 7,5% dependendo do produtor. Somando com 8 direto do seguro, 16. Com mais meio do estudo e projeto do agente financeiro, que foi atribuído a partir de 17. Com mais assistência técnica, 18, mais alguns penduricalhos. Em resumo, o custo do crédito rural está em 20% e é caro. O produtor, ano passado, e aí vem a teoria do Antônio da Luz, onde coloca safra cheia, bolso vazio. Por quê? Deu desencontro, em 2 sentidos. O crédito, elevando o custo em torno de 20%, crédito oficial. Você vai para o crédito das trading, com certeza é maior. Segundo, o preço que vão falar em 72, não vão nem imaginar 85 e 90, que foi o ano anterior, recaiu para 60, 62, 58, e toda a produção gaúcha praticamente foi vendida nisso aí. Dá um desencontro de mais 20%. Em resumo, para cada 100 sacos que o produtor acabou pegando, ele pagou 20 a mais de custo e 20 a mais pela depreciação do preço. O resultado, 40% de incremento. Por isso que está aí, ó. Todo mundo se serviu. Tributos na ida e volta. Governos municipais, estaduais, federais, alimentado. Engenheiros agrônomos fazendo os projetos, ganhando. Me coloco na fila porque também presto esse serviço. As vendedoras de insumos, cooperativas, cerealistas, compra na venda do insumo e na venda da produção, mantendo sua margem, muito bem, obrigado. Quem ficou a ver com esse procedimento e trabalhou e suou, foi o produtor. E ele que praticamente encheu os galpões e ficou com o bolso vazio. Então, são posições que realmente a falta de política nos atribui esses desafios, que nós estamos hoje também com uma certa dificuldade. Eu recebi agora uma mensagem de uma cliente amiga de Birubá, e que colocava o seguinte: Elmar, coloca como desafio também um planejamento da sucessão familiar e empresarial também, porque nós estamos praticamente trabalhando hoje sem seguro com cassino verde. Tu entra com a cultura do arroz, olha o custo, 3, 4, 5 mil reais por hectare. O soja, 3 mil reais por hectare. O milho, 4 a 4.500, até 5, 6 mil se for irrigado. Sem seguro, se tu perder isso, né, quem empreendeu, não é mais que nem já foi, que nós tínhamos margem, que prorrogava e pagava a mala do juro junto com a prorrogação, e isso ia embora e de arrasto ia. Hoje, se nós não tivermos um seguro e dá uma frustração de safra, o produtor esse está fora.
Claro que vai ter outro que vai entrar no lugar, mas aquele colocou toda a vida e a família dele em sacrifício, porque saindo do sistema produtivo, depois de velho, não se muda de profissão, ele vai fazer o quê? E as pessoas, a agricultura no Rio Grande, ao menos, está envelhecendo, principalmente na agricultura familiar. Tu não acha mais ninguém que queira ficar. Por quê? As culturas de mercado interno, pega o leite, pega o trigo, pega o milho, pega o arroz. O preço mínimo não é o preço mínimo, é um preço fabricado para não dar risco ao tesouro. E quando o Mercosul vem e nos atropela de lá, ele serve como base para dar o preço ao produtor que trabalha, às vezes, com um juro pequeno, porém com uma margem negativa no custo de produção, com uma falha, com um prejuízo na atividade. E eu digo assim, no trigo, Oswaldo, sempre fui aliás, fui colega do Oswaldo, também fui, trabalhei na pesquisa do trigo como bolsista, né? Fui um apaixonado pelo trigo, porque a escala do Rio Grande exige trigo na atividade, tanto na escala produtiva como produtor, quanto a cerealistas e cooperativa. Se tu tirar a cultura de inverno do sistema produtivo gaúcho, não sei se no Rio Grande não vai estremecer. Mesmo com prejuízo, ele é benéfico. Prejuízo fica ao produtor, mas ele sustenta toda a cadeia e todo o procedimento. Então, e principalmente a sustentabilidade ambiental, que o trigo é o chapéu, aquele que faz a cobertura, que quanto mais chove, que mais protege e evita a erosão. E a triticultura, ela foi justamente a pioneira que levou a abertura desses campos, assim por diante e tal, e hoje, infelizmente, ela entra com uma situação que eu digo assim, o trigo tu arrisca plantando bem, a ganhar 100 reais ou perder 800, né? Porque os custos dos insumos, e eu não estou falando isso para criticar o trigo e não quero que não plante, o trigo precisa ser, dentro de uma propriedade, parte da área com produção, para todos esses aspectos de benefício indireto. Porém, quando tu pega os insumos do trigo e da soja, são os mesmos custos, e que tu vai vender um a 70 e o outro implorando para vender a 23 a 30, daí tu pode imaginar onde é que está o lucro dessa atividade. E é essa a posição que ultimamente o mercado gaúcho se submete. E realmente, desde o Mercosul, que veio em benefício de algumas linhas brancas, carros, etc., prejudicou o trigo, prejudicou o arroz, prejudicou o milho, prejudicou o leite, e nós temos que realmente, como ainda eu acho que não foi, criar uma readequação, porque se pode usar insumos lá mais barato e não pode usar aqui, e esse produto vem concorrer direto com o nosso aqui, é injusto, no mínimo é injusto. Então, seriam esses nossos apontamentos. Eu digo assim, temos desafios, mas eu sou um otimista. Eu acredito nessas iniciativas inteligentes, importantes, a de hoje, através do nosso Congresso, através do nosso Senado, e através das nossas entidades que nos representam, FETAG, FARSUL, e demais entidades representativas, cooperativas, que nós, de forma conjunta, vamos buscar soluções. Porque ontem, falando com o sistema cooperativo, vê como o produtor que está ouvindo e está nos assistindo, vê a importância do que é um navio calado 60 mil toneladas. No momento que ele sai com 55, baixa 50 centavos por saco ao produtor. Ele não sabe disso. E nós temos que, a logística com problemas seríssimos de estradas, de dragagem no porto, para possibilitar os 60 e não os 50, que se for a 50 pode reduzir até até R$1 por saco. Então tu vê como a logística, como tem fatores que atribui e vem justamente mexer aonde? Na rentabilidade do produtor, que os custos são garantidos. Tu pega o dinheiro, tu paga todo mundo, se sobrar é teu, se faltar também é teu. Então seria isso aí nossas colocações em nome da Federação e também da Confederação Nacional da Agricultura, e mais uma vez parabenizo o evento e através dessa grande feira, com certeza, de repercussão nacional, e vai trazer frutos dessa nossa discussão, que vai trazer melhoria ao produtor. Muito obrigado. Muito obrigado, Elmar. Parabéns à exposição, que fez uma abordagem bem ampla desse complexo sistema, e aí ele já entra em outras vertentes que não estavam aqui computadas, porque estamos falando de tecnologia, de inovação, de ciência, de pesquisa. Ele entra com logística, porque se você fizer tudo isso em pesquisa, a logística deficiente pode consumir aquilo que você ganhou nos avanços tecnológicos. Então, está tudo interligado. E ele